Fala Dev, tudo certo? Eu tenho certeza que se você entrou nesse vídeo, você está tendo ou já teve esse mesmo problema que eu estou tendo aqui e está procurando uma solução. Então, chega de enrolação e bora entender o que aconteceu com a imagem do Ubuntu que foi descontinuada. Então, vamos lá! Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês entenderem o que eu estava fazendo. Bom, eu estava trabalhando aqui num projeto, né? E nesse projeto estava ajustando algumas recommendations aqui e fazendo alguns ajustes para que o meu site do Init Code fique bonito, né? Então eu estava fazendo ajustes nesse site aqui. Se você não conhece, dá uma olhadinha, é só procurar por initcode.com.br. Lá você vai encontrar algumas dicas com relação a cursos ou então a recomendações para notebooks, caso você esteja procurando, tá? Dá uma lidinha porque lá tem algumas coisas muito interessantes falando sobre o que você precisa fazer na hora de comprar um notebook, né? O que você precisa olhar. Eu recomendo você dar uma atenção lá. Mas enfim, não é o conteúdo desse vídeo. Eu estava fazendo alguns ajustes aqui nesse site, estava fazendo algumas refatorações, porque algumas informações já estavam muito antigas. E aí, quando eu fiz o commit, ou seja, quando eu subi essas informações lá para a minha branch principal, eu me deparei com o seguinte problema. Ele foi tentar buildar o projeto, né? Lá no meu GitHub Actions eu tenho um agente configurado para que isso aconteça e durante essa minha execução aqui do meu deploy, ele simplesmente falhou. Eu recebi um e-mail lá dizendo que falhou, eu precisei entrar aqui e tentar entender o que estava acontecendo. Bom, seguinte, ele falou que a pipeline foi cancelada, ou seja, alguma coisa aconteceu para que ela fosse cancelada, mais especificamente, ele nem rodou o job, né? Então, ele fala aqui do possível erro, do possível não, né? Do erro em específico que ele encontrou aqui, foi que o schedule Ubuntu 24 foi removido, ou seja, agora a minha GitHub Actions não vai mais rodar nessa versão 20.04. Vamos entender primeiro aonde está essa informação. Bom, ela faz parte da minha execução de pipeline, da minha execução de action. Em teoria, vai estar lá dentro do meu GitHub Workflows. Tá? Esse mesmo caso vai acontecer também se você estiver trabalhando com a pipeline do Azure. Ele vai fazer a mesma coisa. Se você não conhece, tudo bem, apenas aceite que existem outras ferramentas que executam também actions. E essas ferramentas também estão depreciando a imagem antiga do Ubuntu. Que imagem é essa? É a imagem 20.04, ok? Então, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Muito provavelmente, se você rodou no GitHub, você está vendo essa mensagem também e tem aqui o linkzinho para issue que foi aberta para resolução desse problema, né? Então, vou abrir esse link dessa issue e essa issue aqui, se a gente traduzir ela para ficar um pouco mais tranquilo, ele vai falar que, como foi anunciado há bastante tempo já, eles estão depreciando a imagem 20.04 do Ubuntu, ela está ficando obsoleta. Logo, a gente precisa parar de utilizar, né? Eles falam aqui dos motivos da mudança para manter duas versões estáveis mais recentes, como por exemplo a 22.04 e a 24.04, né? Eles até mostram aqui as versões que ainda vão continuar. Inclusive outros sistemas operacionais como Mac e Windows continuam também, então não sofrem alteração. É só nessa imagenzinha aqui 20.04 do Ubuntu que vai deixar de ser possível executar uma pipeline. Então, o que você precisa fazer, meu caro? O que você precisa fazer, minha cara? Bem simples, bem tranquilo. A gente precisa vir na nossa pipeline e fazer com que ela seja ou na 22.04 ou na 24.04. Por questões de praticidade, como eu sei que nesse meu caso aqui a minha pipeline Node não vai influenciar pela 24 ou pela 22, ela vai funcionar igual, eu já optei por deixar a mais nova, que é 24.04. Feito isso, eu fiz o commit e a minha pipeline, deixa eu vir aqui na Actions, voltou a funcionar normalmente. Ó, o meu commit para fazer a correção do meu agente e logo depois a minha pipeline rodando normalmente, fazendo o deploy normalmente, jogando lá para minha GitHub Pages, né, deixando a minha página hospedada. E aí a prova disso é que está aqui a minha página com as atualizações, né? Se você já vem acompanhando o site aqui, você vai ver que tiveram algumas mudanças aqui nessa parte de recomendações, inclusive nesses caras aqui, eu acabei colocando um pouquinho mais de informação.
Beleza? Nesse caso, espero ter te ajudado com relação à imagem do Ubuntu. Se por acaso você estiver usando Azure DevOps ou então outra ferramenta para fazer esse build deploy, muito possivelmente você está enfrentando o mesmo problema e o que você precisa fazer é apenas dizer para sua ferramenta que agora você vai usar outra imagem base para fazer a execução ali da sua pipeline, da sua action ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Espero ter te ajudado. No mais, nos vemos no próximo vídeo e falou, valeu!